Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estarmos reunidas em Teu nome para meditarmos na Tua palavra. O nosso alimento, aquilo que precisamos para nos manter de pé, para combater o bom combate, para podermos fazer a Tua vontade, é justamente a Tua palavra. Então, que o Senhor venha nos fazer, nos alimentarmos dela hoje. E de forma tal que ela venha nutrir o nosso espírito, ao ponto de que a gente saia dessa noite, meu Pai, muito mais fortalecidas. Meu Deus, coloca dentro da gente o temor, o tremor diante dessa meditação. Nós estamos diante de uma palavra que dura durante milênios, para que possamos hoje ter vida. Muitas pessoas no passado, meu Pai, quebraram a cabeça tentando te servir do jeito que elas acreditavam ser certo, porque não tinham acesso a essa palavra. Hoje nós temos, e de forma tão abundante, que às vezes a gente não dá o devido valor a ela. Mas que não sejamos assim. Que a gente compreenda a importância da palavra do Senhor para a gente, a importância desses ensinamentos, a importância disso para a nossa salvação. Porque como o teu servo Oséias falou, o nosso objetivo é te conhecer e prosseguir em te conhecer. Queremos cada vez mais ter entendimento do Senhor. Queremos penetrar na sua mente para possuirmos justamente a tua mente. E se fizermos isso, meu Pai, na força da carne, a gente já sabe de antemão que vai dar errado. Então, nós precisamos que o teu Espírito nos guie. Que desde já, meu Pai, o Senhor nos dê o despertamento, não só espiritual, mas físico mesmo, para que a gente não venha perder nada do que vai ser dito. Que o Senhor venha, meu Pai, tirar as nossas dúvidas, para fortalecer a nossa fé. E que o Senhor, meu Pai, venha nos acrescentar, para que possamos ensinar a outros. É isso que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos por tudo que será feito. E mais uma vez, que o teu Espírito conduza a nós todas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, a gente vai dar continuidade no livro de João, no capítulo 3, e paramos ali entre o versículo 5 e 6, tá certo? Então, só dando uma relembradinha, esse capítulo a gente está vendo uma conversa entre Nicodemos, que é um fariseu, falamos já um pouquinho do que é ser um fariseu, né? Então, dá para entender um pouquinho da mentalidade que Nicodemos tem, e se tem uma coisa nele que é muito legal, é o apreço, o apego à lei de Deus. Isso não é ruim. A gente já viu que os fariseus, eles pecam quando eles acham que o que eles acrescentam à lei de Deus é o que de fato os torna especiais, santos e salvos. Quando, na verdade, o que nos leva à salvação é o próprio Deus, através do Senhor Jesus, e é isso que nós estamos vendo nessa palavra. Então, no versículo 5, a gente vai ter, né? Jesus respondeu: na verdade, ou em verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E quando Jesus confronta Nicodemos com essa afirmação, ele está respondendo a um questionamento de Nicodemos, porque Nicodemos não entende o que é isso de nascer de novo, e na cabecinha dele, ele já está no reino dos céus. Por quê? Porque ele segue a lei primorosamente. Nicodemos é um cara tão diferenciado que a gente percebe que, ainda que ele seja da seita dos fariseus, ele está aqui buscando Jesus. Então, ele é um cara sincero, ele está querendo algo a mais, ele está querendo crescer com Deus. Ele só não sabe muito bem como, ao ponto de ele não compreender as palavras do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele não consegue espiritualizar a coisa.
Hoje nós podemos fazer isso com muito mais facilidade que Nicodemos, que na época era mestre da lei. Por quê? Porque hoje nós temos o Espírito Santo à vontade sendo derramado sobre as nossas vidas, de forma que ele nos dá o entendimento da palavra de Deus com muito mais clareza. Nicodemos, ainda que tivesse o conhecimento da palavra de Deus, ele não tinha o devido entendimento. E aqui já vale uma ressalva. Você saber da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, não significa ser salvo, não significa ter comunhão com Deus. Se isso funcionava no passado, a gente sabe que hoje não muda nada. Se há uma pessoa que conhece muito a Bíblia, né? E eu já vi algumas pessoas comentarem comigo, não, essa já é a 5ª vez que eu leio a Bíblia. Eu já li a Bíblia 15 vezes. Eu fico, assim, realmente impressionada, porque eu ainda não consegui ler a Bíblia nenhuma vez só. E estou tentando, né? Vamos aqui no grupo ver se dá tempo, até Jesus voltar, da gente ler tudo. Eu acho importante a gente entrar no reino dos céus, pelo menos tendo conhecimento de toda a Bíblia. Então, a gente fica impressionado com essas pessoas. Elas têm realmente a palavra. E se a gente pedir, elas recitam até de cor versos e até capítulos inteiros. Magnífico. Mas o que isso faz de bom na vida da pessoa? O que isso acrescenta na vida da pessoa? Como é que ela manifesta, né, todos esses ensinamentos que Deus nos dá na vida dela? Isso é que é o mais importante, isso é que é o mais interessante. E às vezes a gente não vemos Jesus não, né? Então, se nós temos aquele entendimento que nós temos que ser a Bíblia para o nosso próximo, e a pessoa diz que leu a Bíblia inteira e ela não consegue ser a Bíblia para a gente, tem um porquê, algo está acontecendo e a gente tem que entender. E é justamente o que está acontecendo com Nicodemos aqui, e Jesus está tentando fazê-lo compreender. Então, se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. E a gente entendeu que o nascer da água é o batismo nas águas, e nascer do Espírito é o batismo com o Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando Jesus fala isso, ele quer dizer o seguinte, e se vocês tiverem algo a acrescentar, povo lindo, por favor, não se acanhem, falem. O nascer da carne é tipo, né, a gente nasceu de papai e mamãe. E era previsível que tivéssemos características de papai e mamãe. Eu puxei meus olhos claros de minha mãe, puxei a cor da minha pele de meu pai, eu puxei a textura do meu cabelo de minha mãe, e por aí vai. É presumível que a gente saiba como é que essa criatura vai vir. Bom, estamos falando de coisas físicas, material. E no que concerne ao espiritual? Da mesma forma. A gente já sabe que aquele que é nascido da carne é morto. Vimos isso, né, da última vez, no último capítulo, na última meditação. E aquele que nasce da carne e vive na carne, na verdade, vive como morto, porque está morto para as coisas de Deus. Por quê? Porque vive no pecado. E o pecado, cujo salário é a morte, causa distanciamento de Deus e vai nos fazer, de fato e de verdade, sermos apenas criaturas pecaminosas e condenados à perdição. Quando ele fala do nascido do Espírito, e ele já disse anteriormente que quem faz nascer do Espírito é o próprio Espírito, aquele que é nascido do Espírito, ele vai ter uma mente espiritual. Qual a grande sacada do Espírito Santo na vida do cristão? É justamente ele fazer o indivíduo reconhecer a sua condição à luz da palavra de Deus. O próprio Espírito Santo é capaz de escrever no nosso coração
toda a lei de Deus, toda a palavra de Deus, de um modo tal que intuitivamente a gente já sabe o que é certo, o que é errado, o que convém, o que não convém. O que provém da carne, o que provém do espírito. A gente vai ter essa capacidade de discernimento. Interessante. Quando Deus cria o ser humano, cria a sua imagem e semelhança. Vamos lembrar de Adão, cara perfeito, Deus deu tudo para ele, meu filho, vai e domina sobre a terra. O que acontece? Depois de um tempo, ele perde a característica, né, a semelhança de Deus e assume simplesmente a sua carnalidade, que é justamente quando ele cai em tentação e peca. Então, naquele momento, o pecado causa separação, né, entre ele e Deus. E ele assume a natureza carnal. Mas quando a pessoa nasce do Espírito, ela vai assumir a natureza do Espírito, que é a natureza divina. É o bendito do novo nascimento. Lembra que a gente comentou que o significado de novo nascimento é ser procriado do Pai, ser gerado do alto? Então, o que seria isso na prática? Seria você ter uma mente igual a do Senhor Jesus, uma mente igual do próprio Deus. E você agora assume a semelhança do seu Pai com esse novo nascimento. Na prática, o que isso significa? É justamente essa capacidade de você discernir entre o certo e o errado. E, obviamente, você ter a disposição de escolher fazer o certo. Significa que você nunca vai errar? De forma alguma, temos o livre-arbítrio garantido por Deus, e ele jamais vai infringir esse princípio que ele mesmo criou, do livre-arbítrio. Ele não vai infringir. Então, ele vai respeitar a nossa vontade, mas ele sempre vai deixar muito claro qual é a vontade dele, e nós seremos capazes de nos apercebermos disso. A gente vai entender. Então, em suma, é isso que eu tenho entendido dos textos que nós temos lido, né? E de forma prática, né? Que eu, como eu falei com vocês, eu tenho uma tendência de sistematizar a coisa para torná-la prática, né? De forma prática, o novo nascimento é você ter uma nova mente. Seu corpo vai ser o mesmo, mas a mente vai ser completamente diferente. E quando você tem uma mente renovada, regenerada, então você vai regenerada por quê? Porque foi recriada, reformada, foi gerada de novo, né? Nasceu de novo. Quando você tem essa mente, então você naturalmente, porque agora a natureza é divina, então vai ser algo natural. Naturalmente, o seu proceder e o seu comportamento vai ser fugir do pecado, se afastar do pecado e tornar-se cada vez mais para a prática das coisas de Deus, segundo a vontade de Deus. Entendendo? Até aí tudo bem? Então, quando ele fala isso, nascido da carne é carne, nascido do espírito é espírito, ele está falando, ó, quem nasce da carne vai acabar morrendo na perdição. Estamos falando aqui de um nível muito alto de conversa. Jesus não está falando naquela conversa de porta de bar. É como se ele estivesse doutrinando na mais alta filosofia. E ele fala, olha, você, nascido da carne, você não vai muito longe, entendeu, meu filho? Porque a gente está falando do reino dos céus. E nessa concepção, você não vai entrar lá se você continuar sendo o que você é, porque ser mero seguidor da lei, ainda que você seja um cara sincero e do bem, não vai fazer de você um cara salvo. Para tanto, é necessário nascer de novo. Fala aí, Cristiane. É interessante quando Jesus falou isso para Nicodemos, né? Porque e na nossa vida tem que ser assim. Quando a gente é da carne, a gente nasce ali do pai e da mãe, a gente aprende com eles
com os ensinamentos dos nossos pais, o comportamento, como ser educado, como falar, como sentar, como comer. Ele nos ensina tudo e a gente vai aprendendo, a gente vai seguindo. A partir do momento que a gente toma a decisão de seguir o Senhor Jesus, nós temos que começar a aprender desde o início como fazer a vontade de Deus, que no caso é reaprender tudo de novo, a gente começa do zero, que aí a gente vai aprender a falar como cristã, como mulher de Deus, a agir, a se comportar, então a gente muda os costumes, então a gente reaprende, a gente tem que ser consciente que a partir do momento que a gente tem o Espírito Santo, a gente tem que reaprender a viver. Os nossos costumes, eles têm que mudar. A nossa natureza deixa de ser a natureza adâmica, que é a natureza terrena, a natureza carnal, para a gente passa a ter a natureza do Espírito Santo. Então, a gente tem que reaprender, e é muito interessante que a gente aprende, a gente pode ser batizado no Espírito Santo, pode falar em línguas, participar das reuniões, mas nós temos que aprender tudo de novo, porque muda tudo na nossa vida. Então, era aquilo ali que o Senhor Jesus estava mostrando como tinha que ser. Isso. E é bem legal você tocar nesse assunto. Quando ele fala do nascido da carne, e a gente vai pensar logo em obras da carne. Não sei vocês, mas na hora que eu vi nascido da carne, a gente já pensa, opa, obras da carne. Aí quando você lembra de obras da carne, você já pensa, opa, Gálatas 5, né? E quando a gente fala Gálatas 5, dá logo uma vontade de abrir a Bíblia e ir lá ver Gálatas 5, né? Então, abram aí em Gálatas 5, que eu sei que vocês estão doidas para isso, no verso 19. Gálatas 5, verso 19. Todo mundo? Vamos lá. A gente vai ter o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, porque é tanta coisa que não dava para Paulo ficar citando aqui. Coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Maravilha? Maravilha. O que a gente percebe em comum em todas essas obras? Alguém saberia dizer? Um chute? Sempre a gente vai perceber, pessoal, uma carga emotiva. Uma ação, uma atitude baseada em emoções. Beleza, agora vamos ver o fruto do Espírito, que nem fala de obra. O negócio é tão nível superior, né, que ele fala do fruto do Espírito. Aí a gente continua, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aí a gente pode pensar, não, mas amor é sentimento, é emoção. Bom, a essa altura do campeonato, nós já temos um nível tal que sabemos que amor não é sentimento. Amor é uma dedicação ao próximo, é negar a si mesmo em prol de alguém, é uma abdicação da própria vontade para satisfazer, ou pelo menos ajudar, auxiliar o próximo, tá? Então, amor é uma entrega, não é um sentimento. Ah, mas a alegria, a paz, a longanimidade, isso são sentimentos, né? A paciência. Não, não são sentimentos. Na verdade, são atitudes. Atitudes. Beleza. Essas atitudes, elas têm a ver com um discernimento racional.
Não é algo que seja meramente influenciado pela minha emoção da ocasião. Eu estou alegre porque estou no meio de uma festa. Não, eu estou no enterro, mas eu estou alegre porque a pessoa foi para o céu. Né? Então, independente da situação, é uma decisão eu estar desta forma. Isso é uma coisa que foge da carne, é estritamente espírito, é muito racional. Né? Isso aqui tem totalmente a ver, né? Tudo a ver com o nascer de novo, que o Senhor Jesus aqui está falando com Nicodemos, volta aí para João, né? Então, a gente vai perceber que o novo nascimento, ele vai te inclinar para as coisas do Espírito. Dentro de você já vai existir essa capacidade de fazer as escolhas de acordo com a vontade de Deus, ainda que você não conheça toda a Escritura. Vimos lá que, em Atos, o batismo de Cornélio, beleza? Ele recebeu o Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo, antes mesmo dele ser batizado nas águas. A única coisa que aconteceu de extraordinário com esse rapaz foi que ele ouviu falar de Jesus. Quando ele ouve falar de Jesus, Pedro vai lá só para pregar Jesus, o novo evangelho. Quando ele ouve falar de Jesus, o Espírito Santo desce sobre ele automaticamente. Então, quando a gente percebe esse novo nascimento, lá no meio no meio do povo romano, Nicodemos era um gentil, Nicodemos era um romano, ele não era um judeu, tá? Ele não era alguém inclinado ao judaísmo, ele não era um fariseu, não. Ele era justamente um cara que fugia da curva. Ele percebeu que na mensagem cristã que já estava sendo disseminada, existia algo que realmente fazia com que a vida dele tivesse sentido, fazia com que toda a criação tivesse sentido. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu me questionei, né, ao longo da minha vida, né? Por que eu nasci? Para onde eu vou? Né? As questões básicas da vida, né? Quem me criou? Quem me gerou? Né? Por que tudo isso? De onde vem o universo? Então, essas questões, como é que a gente dá o nome dessas questões? Esqueci agora. Tem um termo específico. Então, essas Crise questões... existencial. Como é que é, Martiane? Crise existencial. Isso, as questões existenciais, né? Do porquê existo, exatamente, as questões existenciais. Então, quando eu me questionava sobre isso, eu procurava uma resposta. Gente, não tem ninguém que possa dar uma resposta. A teoria do Big Bang não pode dar uma resposta e dizer que a gente evoluiu de um bando de primatas, isso é uma resposta. Não há resposta, isso aí confunde mais ainda, gente. Confunde muito mais. Quando a gente tem acesso à palavra de Deus, puf, a coisa faz sentido. Quando Cornélio ouviu falar de Jesus, isso fez sentido para ele. Já havia no Cornélio o mover do Espírito Santo. Já tinha algo lá. Porque ninguém desenvolve desejo pelas coisas de Deus se Deus antes não se manifestar para essa pessoa. Se Deus antes não provocar essa pessoa, se Deus antes não já estiver agindo nessa pessoa. Pode falar aí, Maiana. Lá no próprio Atos fala que ele Tenta chegar mais perto conhecia a palavra. do áudio. Chegue mais perto do áudio. Melhorou? Melhorou? Vá. Tá conseguindo agora? Tá, melhor, agora tá bem melhor. Lá no próprio livro de Atos fala que ele conhecia as escrituras, fazia esmolas e tinha o costume de orar. Então não era à toa, ele se sacrificava por um Deus que teoricamente nem era da cultura dele. Perfeito, já tinha esse despertamento. Quando Adão, ele cai, lembra o que acontece em seguida? Ele se esconde, veste lá a figueira, se veste de figueira, né? E acaba se escondendo de Deus. Mas
Quem aparece lá para buscar uma reconciliação? É Adão que vai atrás de Deus pedindo perdão? Ou é Deus que vem atrás de Adão buscando reconciliação? Buscando fazer Adão pensar onde ele caiu, por que ele caiu, onde ele pecou e a necessidade que ele tem de se arrepender e pedir perdão. Então, a gente já viu isso antes. Quem motiva o arrependimento na gente não é o nosso próprio desejo, o nosso próprio entendimento, é o Espírito Santo já agindo na gente. Então, daí que vem o novo nascimento. O Espírito já tá agindo dentro da gente. Pronto, Deus foi lá e ele trabalhou na vida de Adão e buscou essa reconciliação, buscando a regeneração de Adão. O que a gente percebe aqui que Nicodemos está, ou melhor, que Jesus está falando para Nicodemos é a mesma coisa. Olha, o homem caiu e se afastou de Deus, mas Deus está vindo aqui, correndo atrás dele. Quando a gente percebe a vinda do Senhor Jesus aqui na Terra, a gente já vê que é Deus mais uma vez tentando se reconciliar. Vamos, antes disso, quando vem a época de Salomão, a época de Moisés, o próprio Deus que dá orientação para Moisés, Moisés, constrói um tabernáculo porque eu quero estar no meio do povo. Não foi o povo buscando Deus, foi Deus querendo se reconciliar com o povo. Eu acho isso fantástico. Fantástico. É a mesma coisa de mãe e filho. Né? Mãe e filho briga. Às vezes, é a mãe que tem que se quebrantar, mesmo com toda a razão dela, sabendo que o filho fez a maior besteira do mundo. Mas a mãe que vai lá, vem cá, meu filho, bota no colo, né, conversa, olha, você errou, foi assim, foi assado, mas, por favor, abre o entendimento, não peca mais, é você que está se machucando, blá, blá, blá. E aí, Deus, ele chega e faz a mesma coisa. Bom, Adão caiu, Deus foi lá. O povo estava lá todo rebelado no deserto, vai lá, Deus fala com Moisés, usa Moisés, olha, constrói o tabernáculo porque eu vou estar no meio de vocês. E aí, mais uma vez, o povo se rebela, blá, 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 a humanidade toda degenerada, vem o próprio Jesus em carne e osso para criar uma reconexão, tá? Criar uma religação com o próprio Deus. Por isso a salvação só se dá hoje através do Senhor Jesus, porque ele veio em carne, foi assim, o extremo. Tinha mais o que fazer, não tem mais. Olha o próprio Deus descendo, mas diz que a glória dele é tanta, a santidade dele é tanta, que nós não suportaríamos. Tá certo? Pelo menos não esse corpo. Corpo de glória já são outros 500, estou doida para chegar esse dia. Então, vem o Senhor Jesus, é o máximo que Deus pode fazer pela humanidade, e ele traz a rendição, a remissão de pecados para a humanidade. Por quê? Porque ele acaba sendo o cordeiro perfeito que vai ser sacrificado. E essas coisas você já sabe. Tá bom? Então, nascido da carne é carne, nascido do espírito é espírito, e a grande sacada desse novo nascimento é a mudança da mentalidade que vai transformar todo o seu comportamento. Transforma, não altera, não muda. E não é uma questão de eu vou ser bonzinho agora, eu vou seguir a vontade de Deus agora. Não, é um entendimento que não é algo forçado. Quando eu já contei aqui para vocês, quando eu entrei na igreja, eu gostava de beber vinho, era a minha bebida preferida, vinho. E aí eu fui conversar com o pastor, por que eu não posso beber? E o pastor ficou lá na perturbação, não pode por causa disso, por causa disso, por causa disso. O pastor na perturbação, né? Eu estava na perturbação com o pastor e o pastor querendo me dar a direção. Aí o pastor pegava, abria a Bíblia, olha, aqui não pode. Não, sim, mas aqui não pode. Mas não, aqui não pode. Até que ele chegou, se enfadou dos meus questionamentos e falou, você quer beber? Beba. Bom, vai dizer o quê? Ele foi certíssimo. Quer beber? Beba. E aí eu contei para vocês aquele caso. Fui lá em Mutuípe, junto com minha colega, que era também cristã, de outra denominação. Ela, Lília, você tem que provar o pérgola. Eu nunca tinha provado vinho pérgola. Nossa, é ótimo, é bom, é maravilhoso, é isso, que é aquilo. Beleza, vamos lá para a cachoeira de Jequiriçá e vamos matar esse pérgola. Eu, ela e mais um companheiro nosso lá. E, velho, quando eu peguei o copo, virei 2 goles, aquilo desceu tão mal que daquele dia para cá eu não bebi mais. Mas eu nunca fiquei daquele jeito. E não era eu me sentir mal, pequei.
é que aquela desgrama, quando entrou no meu corpo, me fez sentir tontura, ânsia, um monte de coisas que eu nunca senti antes. Nunca. Para me derrubar, tinha que ser mais de uma garrafa. Eu tinha bebido 2 goles, não era um copo, nem meio copo. E aquela zorra ficou para lá, que eu nem terminei de beber. Eu não consigo achar uma outra explicação que não seja o próprio Espírito Santo já trabalhando. E a gente vai ler aqui no versículo seguinte, a forma do Espírito Santo trabalhar, ele simplesmente é livre, ele trabalha do jeito que ele quer. Então, para mim, não foi forçado parar de beber. Foi natural. Esse foi o último dia, isso tem pelo menos 20 anos. Esse foi o último dia que eu bebi, né, uma bebida alcoólica. E que tive desejo de beber, né, bebida alcoólica. Então, ele fala no verso 7, não te admires de eu haver te dito, necessário é nascer, que vos é nascer de novo. Então, é importante que vocês nasçam de novo. É necessário, não é uma opção. Bom, a não ser que você não queira a salvação. E ele fala, o vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então, o trabalhar, o mover de Deus é muito peculiar, é muito particular. Ele faz do jeito que ele quer. E outra coisa, a gente não vê o vento, a gente não vê o Espírito Santo, mas a gente sente o vento, a gente ouve o vento. Em outras palavras, a gente vai ver a ação do Espírito Santo. Naquele dia, eu vi a ação do Espírito Santo lá na cachoeira de Jiquiriçá. De lá para cá, eu me tornei cada vez mais um outro ser humano. De uma forma tal, né, que é como eu estou falando, o que você adquire é uma natureza divina. Isso não vem da gente, pessoal. Isso não é querer ser santo, não. Isso vem do Espírito. Contraria a sua carne e, naturalmente, você começa a prática de outras obras. Pode falar aí, Cristiane. E quando acontece isso, a gente toma decisão, né? E a nossa decisão é essa, é viver para Jesus. Se interessar nas coisas de Deus e buscar ter uma vida com o Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele toca, e aí a gente toma a decisão. Foi o que aconteceu com você nesse dia, entendeu? E isso tem que ser todos os dias, todos os dias. E o Espírito Santo, todos os dias, ele incansavelmente, ele fala, ele mostra, ele toca, ele sopra, e a gente toma a decisão, a gente tem que tomar essa decisão. E Jesus ali estava deixando claro que a gente tem que fazer, tomar essa decisão, e não simplesmente o Espírito Santo vem e a gente se acomoda. Não pode se acomodar. Não, realmente não tem essa acomodação, né? A prática daí em diante é justamente... Ô Jesus, tenha misericórdia. A prática é justamente... Os outros ficam mandando mensagem aqui, pessoal, tira a nossa linha de raciocínio, viu? Meu pai. Vai ser da parte humana, né? A prática vai ser nossa. Mas o que vai estar colocado dentro da gente não parte da gente. Isso é que é interessante. E por isso que é um nascer de Deus. Porque não são práticas nossas. Não é uma decisão de eu quero ser boazinha. Eu não quero mais roubar, agora eu vou trabalhar. Não, é muito além disso. Eu até tenho vontade de roubar, mas eu não vejo mais sentido nisso. Eu acho que realmente é melhor eu trabalhar. Entendeu? Vai fluir. Porque Deus está te dando está colocando dentro de você essa, não sei se a palavra certa seria essa, pessoal, motivação. Eu acho que o melhor realmente seria o entendimento, né? E quando você tem a sua visão ampliada, né, a respeito das coisas de Deus,
você também vai perceber que aquilo vai te beneficiar. Não tem, por exemplo, como você cumprir os 2 grandes mandamentos sem isso, sem esse nascer de novo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aliás, uma das obras da carne é a idolatria. Então, você não tem como cumprir nenhum dos 2 grandes mandamentos. E amar o próximo como a si mesmo. Não tem como, se você não tem o Espírito Santo agindo dentro de você. Por quê? Porque todas as suas práticas vão ser da carne. E tudo que é da carne vai criar contenda com o próximo. Tudo que é do Espírito cria aliança. É completamente diferente. E esse novo nascimento vai fazer com que a gente tenha uma ligação tal que agora nós fazemos parte de um novo corpo, o corpo de Cristo, a igreja em si. Pode falar, Paloma. E o interessante nesse versículo 8, né? Que quando fala do vento soprar onde quer, é justamente aquilo que a gente sempre fala, né? Que quando a gente fala o eis-me aqui, a partir do momento que temos o batismo com o Espírito Santo, que é onde o vento soprar. E eu imagino esse vento soprar como o próprio Espírito direcionando para fazer a vontade dele, né? E, além disso, também lembra até mesmo, dentro da Universal, essa questão que acontece com os nossos pastores, né? Que é onde o vento sopra, que é justamente a partir do momento que eles tomam a decisão de servir ao próprio Espírito Santo. E aí, aqui fala que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, nem sabe o que será, porque realmente é inexplicável, né? Porque a gente não ouve nada, de fato, a gente não ouve palavra, a gente não vê nada, mas de dentro mesmo a gente consegue enxergar aquilo que ele quer mostrar. E normalmente nunca é dentro da nossa vontade, é sempre na contramão da nossa vontade, mas não deixa de ser um direcionamento, né, que ele nos dá. E eu achei muito interessante essa parte. Pula aí uns capítulozinhos, vai aí mesmo, João 8:14. Jesus respondeu-lhe e disse-lhes: embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Que normalmente o que acontece? A gente dá testemunho de algo que a gente viu, a gente não dá testemunho de nós mesmos. Por quê? Porque somos suspeitas, né? Vou falar de mim. Não, eu não cometi esse crime, sou suspeita. Mas alguém estava ao redor. Bom, essas testemunhas, sim, elas vão falar a verdade. Por quê? Porque elas não querem salvar a própria pele, né? Elas simplesmente querem falar sobre a minha pele. Então, elas vão ser, em princípio, imparciais, tá? Mas eu falar de mim mesma, eu vou querer salvar minha própria pele. Eu poderia ser completamente parcial. E o Jesus fala aqui, olha, eu dou testemunho, embora eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, né? Ainda que eu fale de mim mesmo, eu estou falando a verdade. Porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Vós não podeis dizer de onde vim, nem para onde eu vou. Por quê? Porque vós julgais segundo a carne. Eu a nenhum homem julgo. E aí ele vai começar a falar de juízo. Mas o que eu quero é chamar a atenção. Vós julgais segundo a carne. Vocês não têm entendimento das coisas espirituais. Eu sei o que eu estou falando, por quê? Porque eu sei de onde eu vim para o céu, eu sei para onde eu vou. Para onde eu vou? Para o céu. Então, quando a gente vê o mover do Espírito Santo dentro da gente, a gente tem respostas para isso aqui. As questões existenciais estão sendo respondidas nisso aqui. De onde eu vim? Para onde eu vou? Ah, eu vim de meu pai e de minha mãe. Agora, para onde eu vou? Para o céu. Por quê? Porque agora eu nasci de meu pai celestial. Então, já muda. Você agora já tem uma outra consciência que antes você não tinha. Ok? Pode voltar aí para João 3. Verso 9. Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser estas coisas? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel
e não entendes estas coisas? Eu não sei se, de fato, Jesus estava aqui ignorando a ignorância de Nicodemos. Na minha concepção, como Jesus é onisciente, ele estava mesmo provocando, ironicamente, Nicodemos, né? Poxa, você é mestre e você não sabe? Como assim? Uma vez chegou uma colega lá no consultório, colega, né? Colega de profissão, dentista também. E aí ela me fez uma pergunta que eu não soube responder, acerca da Bíblia, né? Eu não sabia responder. E aí, só que ela foi lá no consultório para fazer um exame, para eu avaliar, sobre uma questão de um dente dela, que ela estava na dúvida se era canal ou não. E, bom, no meu entendimento, passando pela graduação básica, ela tinha que saber se aquilo era canal ou não. Mas logo, eu não fiz nenhuma chacota com ela, nem nada, não ironizei, respeitei a colega e fiz o exame dela e falei, velho, é canal. E aí ela me fez uma pergunta da Bíblia e eu não soube responder. Eu falei, pô, eu não sei isso aí, eu não sei te dizer, tá? Eu não tenho ainda conhecimento para isso. Ela, mas você é crente, você deveria saber. Aí não teve jeito, eu joguei na cara. Velho, você é dentista, você deveria saber que seu dente é canal. Então, isso não é um argumento legal, tá certo? Tá. Então, é tipo isso aqui que Jesus está falando. Cara, você tem todo o conhecimento da Escritura. Essa promessa do novo nascimento é velha, e diga-se de passagem, o novo nascimento há desde sempre. Não como hoje vemos, não com a intensidade que hoje temos, porque hoje nós temos derramamento do Espírito Santo. Mas no passado, sim, haviam pessoas convertidas a Deus. Ou não havia? Claro que havia. Entendeu? Se a gente for lá falar do Enoque da vida, Enoque era tão velho, que o cara foi arrebatado, com seus 300 e poucos aninhos. Um menino. Né? Se a gente for parar para ver Moisés, não era só convertido, o cara é comprometido com uma nação de rebeldes e lutava por esse povo, porque não queria ver ninguém perecer. Ele tinha entendimento da salvação. Então, existia o mover do Espírito Santo no passado também. Não tão intensamente como vemos agora. Não com a necessidade que nós temos agora. No passado, o objetivo era zelar por Israel. Deus tinha o objetivo de zelar por Israel até que chegasse o Senhor Jesus para zelar pela humanidade. Mas ali era com Israel. Então, a gente viu aqui, Sansão era possuído do Espírito e tinha uma força absurda. Vinha da carne? Claro que não, vinha de Deus. Como? Deus encarnava nele? Não, o Espírito Santo. Tá bom? E a gente vai ver isso em várias outras passagens. Elias chegou e determinou. Não foi Deus que mandou ele decretar seca sobre Israel e Samaria, né? Não. Foi Elias que julgou através do Espírito e disse, olha, vai ter seca, vocês vão ficar 3 anos e meio sem água. Não vai chover sobre a terra. Ele fez isso da carne? Não, do Espírito. Então, desde sempre há o mover do Espírito. Nicodemos, você não sabe disso? Pelo contrário, você deveria se aprofundar nisso. Abra em Deuteronômio 28, 28. 29 e 29. Deuteronômio 29 e 29. Todo mundo? Pode aí, viu, Paloma? Estou ligado em você. Você mesmo. 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Ok? Ok. Tem coisas que a gente não sabe. Tem coisas que nem Jesus sabe. Porém, as reveladas nos pertencem. A nós e a nossos filhos. Para sempre.
para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Nós temos que tomar parte, nós temos que ter conhecimento, nós temos que entender tudo isso aqui, nós temos que buscar esse entendimento e fazer ele se tornar uma prática. Desde sempre, isso está revelado. A gente vai perceber que tem uma outra passagem, agora eu não lembro, pessoal, eu não anotei, eu não lembro. Tem uma outra passagem onde o próprio Moisés, ele pede que o Espírito seja derramado. O próprio Moisés. Isso não vai acontecer naquele momento, mas quando a gente vai para Joel, já existe a profecia de que nos últimos dias o Espírito seria derramado abundantemente. Então, Nicodemos não conhecia essas coisas? Conhecia. Por que ele não se aprofundou nesse entendimento como nós estamos fazendo agora? Por que ele não buscou mais? Por que ele não buscou a Deus além da letra que mata? Porque quem vivifica é o Espírito. Então, isso que Jesus aqui está contendendo com ele. Como assim, né? Tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Estou passado. Na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Estamos falando do novo nascimento, estamos falando das coisas pertinentes a Deus. Vou relembrar, pessoal, livro de João está sendo bem resumido, né? O propósito dele é mostrar esse caráter divino do Senhor Jesus. Então, ele não vai se ater nos abundantes milagres que houveram, mas a gente sabe que em Mateus, Lucas e Marcos, os milagres aqui já choveram para caramba, ele já fez vários discursos, ele já ensinou muito, ele já ensinou no templo, enfim, tá? Então, ele está falando, eu estou falando de coisas que eu testemunhei, que eu sei, mas vocês não aceitam. Eu fico imaginando que ele, ali no Sermão da Montanha, ele falando, né, capítulo 5, se não me engano, de Mateus, ele falando, né, o sermão da bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que tal, tal, tal. Bem-aventurado aquele que tal, tal, tal. Bem-aventurado aquele que tal, 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 porque verão o reino de Deus, verão o reino dos céus. Porque serão consolados, porque blá, 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 tal, tal, tal. Né? Então, ele está falando essas coisas da terra. Coisas da terra. Não tem nada assim de muito misterioso, não. Aí ele vai e continua. Se eu vos falei de coisas terrenas e vós não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Do que há no céu? Do templo que há no céu? Das maravilhas que há no céu? Que só foi revelada para João, não é isso? João foi quem entrou no céu e transcreveu lá em Apocalipse, esse mesmo João aqui, ainda não nesse momento de João, quando ele escreve essa carta dele, né, esse livro dele vem antes de Apocalipse, mas em Apocalipse ele é levado aos céus, em espírito ele é levado aos céus. Até mais, Martiane. Ele é levado aos céus e ele vê a beleza que é os céus, ele vê a maravilha que é aquela coisa estonteante, que ele tentou transcrever nas palavras dele. As palavras dele já são muito bonitas, mas eu tenho certeza que não chega aos pés do que realmente é, que a gente não tem palavra para falar das coisas do céu. Então ele fala, né? Como crerei se eu falar das coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Então, quem é esse? O próprio Jesus. Quem poderia ser testemunha das coisas do céu e até mesmo das coisas da terra? Quem melhor conheceria tudo desde o princípio da fundação do mundo? Senão ele que tudo criou. Porque tudo é por ele, para ele e dele. Ok? Hebreus, né? Hebreus 1. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Lembra aquele momento em que as serpentes invadem lá o arraial e elas começam a picar lá os israelitas, aí o povo começa a morrer e eles vão pedir socorro a Moisés, aí Moisés fala com Deus, Deus manda ele fazer uma serpente
e todo aquele que olhar para a serpente de bronze, ainda que seja picado, vai ser curado. O Senhor Jesus, ele vai assumir essa característica, ele vai ser levantado no madeiro, e todo aquele que nele crê vai ser salvo. O curado lá de Moisés não ia morrer. O salvo aqui do Senhor Jesus não vai ter a morte eterna. Ainda que o corpo morra, o espírito estará vivo e estará no reino dos céus. Então, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é para morrer, mas é para ter vida eterna. E quando ele fala não pereça, não é falando da vida terrena, é justamente falando da alma. O discurso de Jesus é extremamente profundo, não é raso, está falando da alma. E aquele versículo assim que resume todo o Novo Testamento, talvez resuma toda a Bíblia, porque Deus amou o mundo tanto, porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá? E quando a gente pensa assim, nesse verso, é muito interessante, porque ele tem 3 tempos aqui. 3 tempos, passado, presente e futuro. Bem interessante. Deus amou desde sempre. Isso é passado, mas é contínuo. Deus amou desde sempre ao mundo. E não vamos imaginar o mundo com as suas plantinhas, seus rios e seus animais tão fofinhos, mas o mundo com os seus habitantes. O mundo em si, quando Deus criou, ele viu que era bom. Aliás, ele viu que era muito bom. Ele ficou muito satisfeito com tudo que ele fez. Era muito bom. E dentro disso tudo, botou o ser humano, ficou perfeito aos olhos de Deus. Então, ele amou o mundo, mas não vamos entender que é o planeta Terra, vamos entender que é algo além, que é justamente o ser humano dentro da sua criação. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, agora, presente, nesse exato momento, o presente daquele indivíduo. Bom, esse presente pode ter sido há 2000 anos atrás, pode ser daqui a uns 10 anos, mas enfim, para nós agora é o nosso presente. Aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Estamos falando agora do futuro, num verso só, muito violento. Então, o futuro é justamente a vida eterna, a salvação eterna. Mas a gente sabe que a alma pode pegar um outro rumo, que é a morte eterna. O que não significa que a alma estará morta, só significa que ela não estará salva e vai arder no inferno para todo sempre, no lago que arde com fogo e enxofre. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. E aí a gente vai lembrar dessa missão redentora do Messias, a missão redentora do Senhor Jesus, que foi entregue como um cordeiro perfeito. Acho que isso é muito claro dentro das nossas mentes hoje. Né? Jesus, ele teve de morrer, por quê? Para a gente não morrer. Em carne? Não. Em alma. Se ele morre pelos nossos pecados, sendo um cordeiro puro e perfeito, então nós estamos aqui redimidos. Ele é um arremedo de todo aquele sistema sacerdotal levítico. Ele é um arremedo daquilo tudo, só que de uma forma extremamente esplendorosa. Ou melhor, todo o sistema levítico é um arremedo do grande sacrifício que é o Senhor Jesus. Melhor colocado assim, né? Todo o resto é um arremedo do que é o sacrifício do Senhor Jesus. E aí a gente tem a oportunidade de salvação, crendo nele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, ele não está falando aqui de que a condenação é para o
prostituto, para o adúltero, para o viciado, para o candomblezeiro. Não. Ele não está falando que a condenação é para o pecador. Ele está dizendo que a condenação é para quem não crê. Porque se o pecador crê, ele vai sair dessa condição de pecador para ser agora uma alma, ou melhor, espírito vivificante. Ele agora vai ser completamente diferente, rendido. Só para lembrar, quem começa toda essa boa obra é o Espírito Santo, certo? E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Acho que o texto é autoexplicativo, né? Nem tem muito o que falar aqui. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Isso é muito interessante. Quando a gente se torna luz, e vamos entender luz como agora entendedores da luz, que é a palavra de Deus. Quando a gente se torna luz, automaticamente, naturalmente, a gente começa a deixar a prática das velhas obras. E agora vamos fazer aquilo que agrada a Deus. Beleza. O que acontece com as pessoas ao nosso redor? Elas se afastam da gente. Não é necessariamente a gente que se afasta dos nossos amigos e familiares. Eles se afastam da gente. Por quê? Porque as obras deles são más e eles não querem estar perto da gente para que eles não possam, para que eles não sejam reprovados. Como a palavra diz aqui, tá? Ainda que a gente nem abra a boca para condená-los, eles sabem que diante da gente eles serão reprovados. Por quê? Porque não bate mais. A comunhão é diferente. Há alguns anos atrás ainda, meu irmão ainda me chamava para ir comemorar o Natal com a família da esposa. Aí chamava a mim, minha mãe, que a nossa família aqui ficou reduzidíssima, né? A nossa família está espalhada aí pelo mundo. Então, quando ele vinha para cá, para Lauro de Freitas, Salvador, aí chamava para a gente ficar todo mundo junto. Mas a gente ficava lá de um jeito que as pessoas não encostavam, porque quando vinha oferecer bebida, a gente não queria. Quando vinha falar dos outros de fofoca, a gente não dava espaço. Então, não tinha assunto mais nem para a gente conversar. E com o passar do tempo, ele parou de chamar. Só dizer, olha, vou passar Natal lá com fulano, porque com a gente também não queria mais passar. Por quê? Porque não tinha assunto, não tinha mais nada, não tinha mais comunhão. A luz realmente causa separação. A luz causa separação, dissipa as trevas. Não é a gente que joga eles para fora, não. Ele simplesmente abre o gás. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados por Deus. Entende aí que ainda que a gente queira ser os bonzinhos, isso não vem da gente. Isso aqui, de novo nascimento, não vem da gente. O ser bonzinho, ter um bom caráter, ser um cara ético, ser uma pessoa cheia de moral, não significa ter novo nascimento, significa ter uma ética, seguir padrões morais, mas isso não é comunhão com Deus. Isso tudo está contido quando temos comunhão com Deus? Sim, a maior parte disso tudo, da boa conduta, dos bons costumes, da moral, da ética, está contida dentro de um comportamento quando temos comunhão com Deus. Mas sem a comunhão com Deus, isso aqui também é vazio, isso é nada. Isso não traz salvação. Então, quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados por Deus. Após essas coisas, eu acho legal a gente parar aqui, que a gente já tem 1h10 aí, então a gente para aqui e conclui o texto nesse sábado, tá certo? Que aí ele vai mudar um pouquinho aqui o rumo da história. Mas deu aí, pessoal, para entender sobre novo nascimento? Aí eu queria discutir aqui com vocês um pouquinho. Se para vocês
O nascer de novo é a mesma coisa que selo do Espírito Santo e é a mesma coisa que batismo com o Espírito Santo. E se isso é a mesma coisa que derramamento do Espírito Santo. O que vocês acham aí? É tudo igual? Está tudo na mesma panelinha? Tem diferença? Onde está a diferença? O que vocês acreditam? Quem começa aí? Cruz Credo, fala aí alguém. Adriana, você queria falar ontem, anteontem e deixou para hoje. Fala aí, Adriana. Eu não queria falar nada. Tá me ouvindo? Seu áudio novamente. Enquanto ela conserta lá, Milene, fala aí, Milene. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Tá muito baixinho. Eu não sei o que acontece. Quando você começa, fica bem legal, mas eu acho que no meio você recebe alguma notificação, alguma coisa, e aí você entra e aí acaba com a transmissão do Zoom. Fecha meu áudio aí. Tente sair aí, não, tente sair aí, entre de novo, vá, na moral, saia e entre de novo. Vá, Milene, fala aí. Novo nascimento, selo do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo. Diga aí. Eu creio que é tudo junto. É um ciclo, é uma etapa, é um amadurecimento, é uma construção, não é um momento, é desenvolvido, é trabalhado. E é impossível você não dizer que o novo nascimento está ligado está associado ao Espírito Santo, porque você não tem uma transformação de mente, você não tem um entendimento se não tiver, como você já está explicado, a ação do Espírito Santo. Como você estava falando antes, eu achei bem interessante que a gente percebe que quando a gente desenvolve esse relacionamento com Deus, a gente começa a entender que para a gente reconhecer a Deus, a gente precisa... Não é nem a gente que entende, né? Quando Jesus aqui conversando com o Nicodemo, já toca na ferida dele, como é que você não sabe dessas coisas? Ele está justamente despertando nele que talvez existisse uma vaidade, um orgulho, de que ele achava que ele tinha entendido. E quando Deus toca naquilo, ele está nos mostrando que tem um pecado ali, há um erro ali que impede que você entenda aquilo. Quando Nicodemos provavelmente na sinceridade, reconhece aquilo que ele realmente está falhando e quer entender mais, é onde o Senhor Jesus começa a trabalhar e vai dando toda outra explicação para ele. É mais ou menos o que acontece com a gente. A gente chega para... Talvez já, como o Simone falou, o Espírito Santo já tocou na gente, a gente não chegou em vão, Deus já nos levou até ali, a gente chega, começa a ouvir aquilo, para a gente entender aquilo, a gente primeiro tem que se reconhecer como falho e pecador. O Senhor Jesus, aí já viu a ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo nos mostra aquilo, a gente vai começando a desenvolver, vai começando a trabalhar uma melhoria. Eu entendo o novo nascimento como o recebimento do Espírito Santo, porque até chegar esse momento, é um desenvolvimento, é um amadurecimento, mas ainda não é a plenitude da mente de Cristo em nós, que ainda assim é trabalhado até a gente completar a nossa carreira aqui. Se a gente achar, não, agora eu tenho a mente de Cristo porque eu tenho o Espírito Santo. Não, imagina, você tem o Espírito do Criador dentro de você, e você é uma criaturinha. Então, como você pode achar que no primeiro dia que você recebeu o Espírito Santo, eu não sou a primeira Milene, eu não sou a mesma Milene de quando eu recebi o Espírito Santo. E tenho certeza que eu ainda não cheguei a ser o que o Espírito Santo quer de mim. Por quê? Porque ele vai desenvolvendo, ele vai me tornando melhor. Eu vou relutando nesse desenvolvimento, por quê? Porque ainda estou no corpo, eu estou em um mundo estranho, eu sou uma alien aqui, quando o bispo está falando, mas eu não me sinto alien, eu me sinto um alien. E às vezes eu recebo palavras duras, não sou compreendida antigamente como eu era na família, com as amigas e tudo, e às vezes eu tenho dificuldade, às vezes fica, né, não sei vocês, mas às vezes eu fico, será que eu estou errada, estou sendo radical? Aí o Espírito Santo te conforta, eu digo, tranquilo, você que está me perguntando se você está errada, eu digo, me perdoa, porque a gente está no lugar errado, né? Então a gente tem tendência a achar que a gente que está errada, mas não é a gente que está errada, assim, não que somos perfeitos. Por isso que é muito bom quando você fala essa questão de ser bonzinho. Não somos bonzinhos, não. A gente tem o melhor, o bom em nós, e esse bom vai nos moldando quando a gente se permite. Então, a nossa tendência é agirmos um pouco melhor, melhorando. Às vezes, no outro,
para quem não tem essa mesma experiência que a gente teve com o Espírito Santo, eles não entendem, podem achar que a gente está querendo ser o certinho, o corretinho, ser bonzinha, a bestinha, não é isso, é porque, se fosse pela nossa vontade, a gente estaria agindo como o mundo age. Mas algo transforma a nossa mente que a gente não consegue fazer, e não é uma obrigação, que você mesmo falou, se torna natural. Então, quando a pessoa te diz, você está sendo bonzinho, eu não estou sendo bonzinho, eu só estou fazendo aquilo que eu entendo que é o correto ser feito. Mas eu entendo porque eu sou boa? Não, porque o Espírito que está em mim me mostra que aquilo que devo fazer. Então, eu entendo que o novo nascimento é o batismo com o Espírito Santo, entendo que o batismo com o Espírito Santo é o desenvolvimento da salvação. Você é batizado com o Espírito Santo, você vai desenvolvendo a sua salvação. Agora, claro, se a gente for batizado com o Espírito Santo e morrer, ótimo, a gente já está salvo, mas enquanto isso não é o caso, estamos aqui. Então, a gente vai desenvolvendo a salvação, trabalhando o nosso desenvolvimento da salvação, ganhando almas, porque o nosso papel, eu acho que Deus não nos leva quando nós somos batizadas de imediato, porque Ele precisa da gente aqui. Então, esse é o nosso papel. Então, nosso sentido de vida muda todo, porque a gente vê que a gente não está mais aqui para curtir, a gente tem um trabalho a ser feito. Dentro da nossa família, as pessoas próximas nós somos os principais e aqueles que a gente vai fazer a missão de levar também a palavra. E a gente vai desenvolvendo com isso a nossa salvação e, em paralelo, ganhando almas para o Senhor Jesus e vão passando por provas e com isso a gente vai amadurecendo, o Espírito vai crescendo e aí a gente vai seguindo a nossa caminhada. Eu vejo muito nessa linha. Ok. Paloma, o que você acha aí, Paloma? Eu concordo com Milene, eu tive também essa mesma perspectiva, e quando ela falou em relação a que a gente recebe o Espírito Santo e a gente, às vezes, tem essa percepção de que, pronto, tudo vai mudar, acabou, vai ser logo outra pessoa aqui, ótimo. É como, não é que não tenha mais nada a fazer, né? Porque, claro que a gente sabe que as guerras vêm, né? Mas, até porque a gente ainda continua também tendo a parte da carne, né? Mas eu lembrei que na minha época quando eu era do Força Jovem, né? Que antes de eu voltar para o mundo, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo dessa vez, eu achava que era assim, porque a gente ouvia tanto, né? Que depois você for batizado com o Espírito Santo, que você passa a ser de Deus e que Deus guia e tal. Eu fiz pronto. E quando eu fui batizada desse momento com o Espírito Santo, aí eu passei por algumas situações que o meu comportamento parecia com antes. Aí eu fazia assim, oxe, mas eu não recebi o Espírito Santo. E é a partir desse momento que você começa a compreender que ele, na verdade, o papel é direcionar, né? E que a questão do derramamento, ele vai acontecendo mediante quando você vai deixando ele fazer o trabalho que ele quer fazer em você. E hoje, agora que quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, agora na minha fase mais amadurecida, né? Não só espiritualmente, mas na questão mesmo, até de idade, de um pouquinho mais de experiência do que no passado, eu consigo compreender que tem coisas que durante o tempo é que eu vou conseguindo amadurecer na fé. Então, eu acho que o encontro com Deus, né, e o nascer de Deus, ele vem sim com o batismo com o Espírito Santo, e que durante durante a nossa caminhada até que Deus nos leve, né? Ou venha nos buscar, que a gente vai fazendo o renovo e o derramamento vai acontecendo à medida que a gente se volta mesmo para ele. Ok. Cristiane Oliveira, EVG. E aí, se pronuncie. Concordo com as meninas. Eu acho que são etapas. Não pode ser tudo a mesma coisa. Logo, porque tem que haver a transformação paulatinamente na nossa vida, senão a gente enlouquece, né? Então, eu acho que vem a partir do momento da decisão,
o batismo com o Espírito Santo, a partir do momento que você toma a decisão de se batizar mesmo, que quer uma mudança de vida, ali já é o Espírito Santo falando, ele agindo na nossa vida. Depois vem quando a gente começa a se firmar com o Senhor Jesus, a fazer a vontade dele, a se libertando dos costumes da carne, se libertando dos costumes do corpo, das paixões carnais. A gente começa a se renovar, a se santificar, é batizada com o Espírito Santo. Então, eu acho que são passos que a gente vai recebendo de acordo com a nossa decisão e a nossa mudança de vida. O Espírito Santo, ele vai trabalhando na nossa vida. Acho que, sabe aquela coisa, aquele casamento, o Espírito Santo faz e eu quero, então eu quero, o Espírito Santo faz? Eu acho que vai tendo esse conjunto, essa comunhão, e aí vai acontecendo de acordo, passo a passo. Cristiane Souza. Boa noite. Boa. Está me ouvindo? Sim, senhora. Deixa eu dar meu parecer antes de eu sair. Então, na verdade, eu acreditava que o nascer de novo é quando a gente se batiza nas águas. Porque a gente sempre ouve aquela história, né? A gente tem que morrer. E quando a gente morre é justamente quando a gente se batiza nas águas, sobe uma nova criatura. Então, eu acredito nisso, né? E batismo com o Espírito Santo, como as meninas falaram aí, é um conjunto, né? Porque aqui diz, tem que nascer nascer da água e do Espírito. Então, eu acredito nisso. A gente tem que... É um conjunto, né? No momento que a gente desce nas águas, a gente desce aquela criatura mundana. Se bem que nem todo mundo é assim. Tem gente que desce e só toma um banho, né? Só do mesmo meio. Eu vou contar só um pedacinho da minha experiência mesmo. Quando eu fiquei 3 meses na igreja, assim, da velha criatura, eu tinha meu estilo próprio, eu gostava das minhas coisas, então até aí eu era aquela cristiana. E no domingo, eu decidi me batizar nas águas, eu tomei essa decisão. Quando eu desci, que eu subi, eu desci assim, cheia de pinça, né? Naquele estilo meio gótico, já que eu tinha. Até então, como era normal, era o estilo que eu gostava, não gostava que ninguém falasse que não era certo, que era o meu estilo. E aí, quando eu subi, é como se um novo horizonte se abriu na minha frente ali, eu vi tudo muito mais claro. E quando eu cheguei em casa, que eu me olhei no espelho, eu vi aqueles brincos todos, aquela roupa minha que eu gostava de usar, gente, eu vi assim, eu tomei um susto. Eu falei assim, gente, essa sou eu? Não, não sou eu. E uma voz falou assim, não, essa era você. Você não é mais isso. E a minha reação naquele mesmo domingo foi tirar, né? Eu não suportava nem olhar mais para aquelas coisas que eu tinha. Então, eu fiquei com 3 peças de roupa. Que era um vestido, 2 calças. E até hoje, eu me lembro que depois disso, eu tentei ainda botar um brinco escuro, mas minha orelha queimou tanto. Brincos que eu já era acostumada a usar. E até hoje eu não consigo, eu dei em todos os brincos imediatamente. E ali eu tive a certeza que naquele momento eu morri. Morri, eu nasci uma nova criatura. E aí veio a minha, né, minha preparação com Deus para o batismo do Espírito Santo. E acho que quando acontece isso aí, realmente a gente se torna uma nova criatura, totalmente transformada
modificada, a gente não consegue mais ter aquelas atitudes, aquelas reações de antes. Hoje, nem meus irmãos me chamam para lugar nenhum, porque eles sabem que tudo me incomoda, o som me incomoda, a comida me incomoda, a conversa me incomoda, então eles sabem do adversário, nem comigo nada. E é isso não aparece. Esse é o que eu penso, que eu acho, que eu acredito. Ok. É bem interessante. Duas coisas que ela falou aí, que eu acho interessante pontuar. Primeiro, ela comentou, né, do batismo nas águas, que seria, né, o batismo com o Espírito Santo, tal, quando descesse as águas. O que ela mesma comprovou depois que não é um fato. Por quê? Porque muita gente desce as águas e depois dessas águas, e aí daí usando dessas águas de novo, né? Sabe? Aquele batismo sem fim. Por quê? Porque dentro dela realmente não teve espaço para o Espírito Santo agir. O Espírito Santo não agiu. Quando o Espírito Santo agiu na vida dela, deu a ela uma nova mente, ela tomou a decisão, agora eu vou batizar nas águas. Enquanto o Espírito Santo não agiu, ela não se batizou. Ou se batizou e só foi um mergulho. Eu não sei, né? Você não falou se batizou mais de uma vez. Mas quando ela se batizou definida, foi porque antes o Espírito Santo já estava falando com ela, já estava nela, já estava nela. Mudou do dia para a noite, como o Cristiane falou? Não. Mas o processo já tinha começado, ali o start já aconteceu. Tanto que ela quis usar o bendito do brinco e ela não conseguiu mais. Ela olhou para o rosto dela, para as vestes dela, e falou: não, isso não bate mais comigo. Foi natural, não foi algo forçado, não foi eu quero me converter. Entende? Não nasceu de você, nasceu de Deus. Uma coisa bem diferente. Né? Enquanto eu estou aqui falando, vão abrindo aí em Colossenses capítulo 3. Então, é bem diferente. É realmente um renovo que você não explica, porque pelo seu desejo, você continuar vivendo a sua vida nas práticas das velhas obras. Entende? Então, Colossenses 3, no verso 10. Aí, Paulo vai dizer o seguinte: e vos revestistes de novo homem, do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Noutras palavras, olha a gente perdendo a imagem de Adão e adquirindo a imagem e semelhança de Deus. Como isso pode acontecer se nós não sabemos quem é Deus? A não ser que nos seja revelado, como estava lá em Deuteronômio 29, 29, as coisas que são de Deus, e as que nos foram reveladas, que a gente aplique-se em buscar. Então, aquilo que nos é revelado, o que nos é revelado? A mente de Cristo, a mente do próprio Deus. Dada por completo? Não, porque tem coisa que só pertence a Deus, tem coisa que pertence a gente, tem coisa que não somos capazes de suportar ainda. Eu creio que vai chegar esse momento onde a gente vai ter uma mente segundo a mente de Deus plenamente. Mas ele chega e fala: vos revestistes de um novo homem. Então, vocês agora são outras pessoas cuja imagem e semelhança é daquele que realmente te criou, não é mais daqui desse mundo. Adriana, fala aí, Adriana. Vamos ver se dessa vez aí o áudio vai. Abre o áudio. Tá ouvindo? Opa, agora tá topzera, tá até gritando demais, vai. Botei o fone. Ô, Ai, você é ridícula. Ou é bem, ou é mal. Não, tá legal, tô zoando, tá bom. Ó, vai ser redundante o que eu vou dizer, né? Para mim, o novo nascimento, né? O novo nascimento é um dom de Deus. Mas para a gente ter o novo nascimento, a gente tem que, a primeira coisa é decidir. Que quando a gente vai para a igreja, muitos vão pela dor, outros vão por imposição, outros vão porque quer conhecer.
e outros vão por curiosidade. Então, a palavra que foi dada naquele dia vai dar a todos. É como a semente, né, plantada no meio do caminho. Umas vão se perder, outras vão crescer, mas não vão dar fruto. Outras vão crescer e vão dar fruto. E para que isso aconteça, a gente tem que decidir, né? Como o Cristiane falou aí, vou dar um exemplo de mim, né? Quando eu fui para a Igreja Universal, fui para agradar Mário, né? Fui, ouvi a palavra, gostei, no outro dia fui de novo, no outro dia fui de novo, e foi uma caminhada, né? Decidi, eu acredito que eu ainda não estava nascida de Deus, porque demorei um bom tempo para me batizar nas águas, né? E não foi por não conhecer a palavra, não foi por não ouvir a palavra, não foi por não dar o dízimo, não foi por dar oferta, nem foi por não sacrificar. Fazia tudo isso, mas ainda não era nascida de Deus. Então, houve uma ministração do pastor Humberto que me tocou e nesse dia eu fui e me batizei. Eu não entrei um pecador molhado e nem saí, ou não entrei um pecador enxuto e saí molhado, porque a minha caminhada com Deus permanece até hoje. É a perseverança. Eu acredito que a gente tem que nascer de novo todos os dias, porque quando a gente pensa que nasceu, que tem o Espírito Santo, que está ali naquela fé toda, se você todos os dias não nascer de Deus, não vigiar a sua vida, você cai, porque o diabo ele só está esperando, ele não espera uma brecha desse tamanho, ele espera uma brecha bem pequenininha, do tamanho do grão de mostarda, para lhe dar uma rasteira. Então, para mim, o que eu vejo aqui, Nicodemos, ele era sacerdote, né, que fala? Ele era um fariseu, Ele estava lá naquela cúpula, ele era curioso e ele queria entender Jesus, ele queria entender o que Jesus pregava, ele sabia que Jesus pregava a verdade, que o que Jesus dizia era o que ele lia nas Escrituras, mas ele não praticava. Então, a partir do momento que ele leu, que ele foi lá e falou com Jesus, aquilo cresceu dentro dele, né? E Jesus deixou para a gente a lição de que muitos estão dentro da igreja, mas não é nascido de Deus. Muitos conhecem a palavra, como se fala muito, a letra, mas não pratica essa letra, não pratica a palavra de Deus, não vive a palavra de Deus. Então, é isso que a gente tem que se policiar, olhar para ver se a gente quer ser igual a Nicodemos, ou a gente quer isso que Jesus ensinou, viver a verdade. Porque o Espírito Santo, ele está dentro da gente, mas quando a gente busca, quando a gente decide, o Espírito Santo não vai entrar em mim, não vai entrar em você ou no outro, ele impondo. Você tem que decidir que você quer ser nascida de Deus. Porque se você não decidir, Jesus não vai poder fazer nada pela gente. Tanto que ele diz o quê? Que quando aquela pessoa não aceita a palavra dele, bate até as sandálias e não leva nem a poeira daquele lugar. Então, a pessoa tem que querer. Para a gente ser nascida, Cristiane falou aí, quando ela se batizou, ela se olhou no espelho, ela viu uma outra pessoa, o que eu estou fazendo, por que eu estou usando isso, por que eu estou usando aquilo. É a mesma coisa, é quando eu vou convidar alguém para ir para a igreja, eu digo, você só vai lá, vai ouvir a palavra. Você não precisa ser crente. Quem vai lhe convencer é o Espírito Santo. Eu sempre digo isso porque as pessoas vão se sentir mais aconchegadas dentro da casa de Deus. Porque tem muita gente que não vai para a igreja porque diz assim, eu vou para ser crente. Eu não quero ser crente, não. Não, você vai lá, você vai ouvir a palavra. Que momento você está vivendo?
E lá quem vai te convencer não sou eu, não é o pastor, não é o obreiro, é simplesmente o Espírito Santo. E para que o Espírito Santo nos convença, a gente tem que fazer o quê? Dar espaço, dar lugar. Então, para a gente nascer de novo, nós temos que dar espaço, decidir e deixar Deus entrar. Quando a gente decide, quando a gente faz, vamos dizer assim, todo o protocolo, e a gente já viu aqui que muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo antes mesmo de ser batizado nas águas. A gente já viu aqui no começo de João que a gente necessariamente não precisa ser batizada nas águas para receber o Espírito Santo. Então, a pessoa decidiu, eu quero receber o Espírito Santo. Isso é bom para mim, eu quero a salvação. Então, a partir do momento que você decide nascer de Deus, Deus entra e você nasce dele. É o que eu entendi. Beleza. A meu áudio. Pegamos aí o espírito. Então, vamos encerrar por aqui, tá certo? Paloma pediu aqui para orar. Então, Paloma, pode orar aí para encerrar. Pedir, né? Vamos nessa. Meu Deus, meu Pai. Meu Deus, nós entramos, Senhor, em Tua santa presença nesse momento, meu Pai. Meu Deus, eu gostaria de começar essa reunião, meu Pai, agradecendo ao Senhor, meu Deus, por o Senhor voltar, por ter voltado a me dar a oportunidade de estar participando novamente dessa meditação, meu Deus, porque só o Senhor sabe o quanto isso me ajuda e quanto isso faz com que eu tenha mais intimidade e conheça mais daquilo que o Senhor tem a me falar. Assim como também, meu Deus, eu já agradeço pela oportunidade de todas nós estarmos aqui, porque nós sabemos que não existe, meu Deus, outra forma, meu Pai, de te conhecermos sem que não meditemos em tua palavra. E também, meu Pai, além do conhecimento, meu Deus, para a nossa própria salvação, para nosso próprio entendimento e para nosso dia a dia, é também através desse conhecimento que conseguimos salvar pessoas, meu Pai. Conseguimos levar aos sofridos, aos necessitados, uma palavra não só de consolo, mas uma palavra que venha transformar a vida delas, meu Pai. Afinal de contas, meu Deus, nós estamos notoriamente vivendo os últimos tempos, meu Deus. Não sabemos se últimos minutos, últimos dias, últimas semanas, últimos anos, mas de uma coisa é certa, meu Pai, o Senhor nunca esteve tão próximo e isso nunca foi tão claro para nós. Então, o que a gente pede, meu Deus, é que a cada dia, meu Deus, o Senhor venha fazer com que a gente se conserve, meu Pai, e se mantenha no teu caminho, que como a tua própria palavra diz, aquele que acha, que pensa que dá de pé, que tem que ter cuidado para que não caia, e que a gente venha ter esse cuidado todos os dias. Eu também, Senhor, eu e cada um que esteja aqui, meu Pai, que venha ter esse cuidado, meu Pai, que a gente nunca venha pensar que somos qualquer coisa, ou que tudo já está ganho, não, meu Deus, porque a luta ela só termina quando o Senhor volta ou quando o Senhor nos leva. Então, é uma luta incessante. É algo que a gente não tem como parar, meu Pai. Então, eu peço, meu Deus, que o Senhor venha nos dar força, meu Pai. Nos dá, sim, uma força para que a gente vá até o fim, para que a gente venha perseverar, para que a gente venha ter fé, que a gente venha vencer as nossas batalhas. A gente não está pedindo para não ter lutas, não, meu Deus, porque a gente sabe que a vida do cristão é uma guerra mesmo, meu Pai. Mas o que a gente pede é que o Senhor venha estar com a gente, da força, para que a gente venha vencer cada luta, cada guerra, cada batalha, porque com o Senhor é a certeza da vitória.
Eu peço agora, meu Pai, que o Senhor venha abençoar os homens de Deus, abençoa o nosso líder, o Bispo Macedo, nosso líder aqui da Bahia, o Bispo Sérgio Correia, o líder do nosso bloco, o pastor Júlio, assim como todos os outros pastores, meu Deus, abençoa os nossos obreiros, nossos voluntários, meu Deus, nos abençoa, meu Pai, porque a gente sabe que a luta é grande, meu Deus. Eu peço, meu Deus, também por cada familiar, de cada um que está aqui. Meu Deus, às vezes eu não consigo acompanhar o grupo, mas aqueles também que lá pediram oração, eu posso não lembrar os nomes, mas o Senhor sabe, meu Deus. Então traz, meu Deus, a vitória para cada um deles, a saúde para os que precisam de saúde, meu Pai, a prosperidade para os que precisam de prosperidade. Enfim, meu Deus, o Senhor sabe qual é o problema deles. Então eu peço que o Senhor venha, meu Deus, agora trazendo a solução, transformando a vida de cada um deles. E que, meu Pai, o Senhor venha nos dar uma noite, meu Deus, de sono, uma noite de sono em paz, uma noite de sono com tranquilidade. Que o Senhor renove as nossas energias para que o dia de amanhã seja um dia maravilhoso. Eu entrego a vida de todos, de cada um, em tuas mãos. Na certeza, meu Pai, que tudo já deu certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, pessoal. Então a gente se encontra aqui sábado de novo, tá bom?